Oi gente, tudo bem? Aqui é o Gabriel e eu tô aqui para gravar uma série de vídeos sobre oração. E nesse primeiro vídeo eu gostaria de tratar do seguinte tema e responder a seguinte pergunta: o que é a oração? Quando Deus criou o homem, nós sabemos que ele criou o homem para um propósito. Nós sabemos na narrativa bíblica que Deus, ele todos os dias na viração do dia, ele descia dos céus e ele, vinha à terra e ele procurava se relacionar com o homem, né? Enfim, por meio de conversas, por meio de relacionamento mesmo. Quando nós entendemos isso, nós sabemos, até mesmo pela Confissão de Fé de Westminster, que Deus ele criou o homem com um propósito de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. John Piper, ele fala muito a respeito do hedonismo cristão. Ele dá meio que uma nova perspectiva desse fim do homem proposto pela Confissão de Westminster, e ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre, e nisso ele está dizendo que nós devemos ter prazer no nosso relacionamento com o Senhor. E quando nós, infelizmente, nos lembramos da história da criação e depois da queda, nós nos lembramos que Deus ele propõe um novo tipo de relacionamento com o homem por meio de intermediadores, né? No Antigo Testamento nós vemos os sacerdotes, né, sumos sacerdotes, os levitas, como pessoas que eles intermediavam a presença de Deus. Agora, no Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança, nós sabemos que a chave girou. Deus ele deu uma nova perspectiva para isso. Quando nós vemos a narrativa bíblica que diz que quando Jesus morre, ele rasga o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Isso significa que nós temos hoje acesso à presença de Deus. Hoje, com a morte de Cristo, nós temos uma entrada sem intermediadores, não existe mais. Inclusive em Apocalipse 1:6 diz assim que Jesus ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então nós hoje, todos aqueles que nasceram de novo, crentes em Jesus, eles são sacerdotes do Deus Altíssimo. Ou seja, nós temos livre acesso à presença de Deus. E amados, a oração é isso. É um livre acesso ao Senhor, onde nós, por meio de um relacionamento, né, por meio da oração, podemos ter relacionamento com Deus. A oração como um diálogo, a oração, né, que é aquele meio de nós conhecermos a Deus. E para elucidar isso, eu gostaria de ler uma frase ou um entendimento de John Bunyan, que ele traz no seu livro Oração, Orando com o Espírito Santo e com Entendimento. E ele diz assim no livro: a oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, ou que em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Então nós vemos ali um entendimento muito interessante que ele traz a respeito da oração. Ele diz que a oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso do coração. Com isso, queridos, nós podemos perceber que a oração, ela não é ou não deve ser algo feito de maneira hipócrita ou de maneira mascarada. Quando Jesus ele exorta os fariseus da sua época a respeito da oração, ele diz lá em Mateus 6,6 assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, se nós entendemos que a oração é essa conversa com Deus, e se nós entendemos que a oração é esse derramar de modo sincero, consciente e afetuoso do nosso coração, obviamente nós entendemos que a oração ela é um diálogo com Deus com uma motivação correta. Nós não podemos de maneira nenhuma nos portarmos diante de Deus com uma falsa motivação. Por isso que Jesus ele exorta os fariseus, porque eles oravam de maneira imponente na frente das pessoas, como alguém que gostaria ou queria mostrar uma falsa espiritualidade. E oração não significa isso. A oração ela é uma conversa em secreto com Deus. Então, talvez o entendimento para nós hoje a respeito da oração seja exatamente esse. Ore de maneira sincera, não como alguém que quer mostrar uma falsa espiritualidade, mas como alguém que apenas deseja se relacionar com Deus. E para terminar, gostaria de dizer que orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois é gratidão.
Orar sempre é comunhão. Nunca busque a Deus só quando precisar, mas busque a Deus sempre. Que tenhamos a oração como ofício, como diz Martinho Lutero. Ele diz que a oração é o ofício do cristão. Então que tenhamos isso, sabe, como prazer de vida, como modo de nós nos relacionarmos com Deus, para que de alguma maneira possamos conhecê-lo com tudo aquilo que nós temos. Deus te abençoe e que a paz de Cristo esteja na sua casa.